Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor Jackson e essa é a nossa 24ª aula com o tema Agressões à Saúde da Criança e do Adolescente. Então, para começarmos, vamos falar sobre os dispositivos legais, criados para amparar a saúde integral da população e também específico à saúde da criança e do adolescente. Onde nós podemos encontrar isso, professor? É simples, eu mostro para vocês. Temos aqui dois dispositivos que vocês podem encontrar onde está assegurado direito à saúde, educação, entre outros fins. E depois eu vou passar para vocês sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente também, que ele vai especificamente tratar sobre essas pessoas, né? Então, na Constituição de 1988, lá no seu artigo, no seu capítulo 2º dos direitos sociais, no seu artigo 6º, lá vai falar sobre os direitos sociais, a educação, a saúde. E aí é onde nós entramos, que é um direito fundamental, né, de todo e qualquer cidadão. E aí nós temos também a Lei 8.080. Professor, que lei é essa? Gente, como já expliquei em aulas anteriores, a Lei 8.080 se refere ao nosso Sistema Único de Saúde, né? É a Lei Orgânica do SUS, né, que foi criada no ano de 1990. E lá no seu artigo 1º ele regula o quê? Que em todo o território nacional as ações de serviço de saúde executadas isoladas ou conjuntamente em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou jurídicas de direito ou privado. Aí ela vai explicar, e lá no seu título 1 das disposições gerais fala sobre a saúde, né? E aí, mais especificamente, agora vamos passar para o ECA, e aí nós temos que, no artigo 4º, lá vai falando que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, né, do poder público assegurar a efetivação dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, enfim, os direitos sociais, né? E no artigo 5º, nós vamos falar lá que nenhuma criança vai estar na lei, nenhuma criança ou adolescente deve ser objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, né? E mais lá na frente, no seu título 2, dos direitos fundamentais, no capítulo 1, sobre o do direito à vida e à saúde, no seu artigo 7º, a criança e adolescente tem direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de quê? Olha só, políticas sociais públicas que permitem o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Então, em relação a esses dispositivos, nós sempre falamos que tudo que nós temos aqui, nós somos baseados em uma organização mundial, né? Essa organização ela é internacional e ela foi fundada pelo país que é de primeiro mundo, né? Os Estados Unidos, que é justamente a Organização Mundial de Saúde. E segundo a Organização Mundial de Saúde, olhem aqui no slide, ela traz uma definição do que é violência. É qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima ou que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento do indivíduo, né? Ou também vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Ou seja, violência é tudo aquilo que agride os direitos que estão assegurados pelos dispositivos legais. Simplesmente isso, certo? E aí, quais são os tipos de violência que nós podemos ter, ou agressões? Nós vamos ter os abusos, né? Vamos ter os maus tratos, e falando em maus tratos, nós temos mais recentemente uma lei que foi criada, né? Justamente falando sobre maus tratos, que tem relação à Lei Menino Bernardo, né? A Lei 76/72 de 2010, que ela vai falar justamente sobre o quê? Que a criança e o adolescente eles não podem ser educados de forma, né, de formas hostis, com tratamentos cruéis, degradantes. E aí, justamente tratando ele também os tratamentos doentios, né, negligência, situação de exploração e o abuso sexual. Todo esse tipo de violência, eles vão causar danos. Danos em quê, professor? Danos à saúde, sobrevivência, desenvolvimento e dignidade do indivíduo. E aí eu trago aqui para vocês 3 tipos de abuso, tá? Nós vamos ter o abuso físico, né? Vamos ter o abuso sexual e vamos ter o abuso emocional. Mas o que cada um desses abusos tem a ver com a saúde, tem a ver
com a criança ou adolescente. O abuso físico é todo ato que cause real dano físico ou possibilidade de um dano real. Ou seja, é quando a pessoa tem intenção de machucar, causar sofrimento, né? Destruir ali a integridade física, moral daquela pessoa, né? E o sexual? O sexual é quando o responsável pela criança, ela vai querer obter gratificação sexual, ou seja, ela vai se apropriar da criança para ter algo, conseguir algo em relação a sexo, tá? E o emocional é quando os pais responsáveis falem proporcionar um ambiente apropriado de amparo por parte, né, dos cuidados da criança ou até mesmo que tenham efeitos adversos à saúde e no desenvolvimento emocional. E aí podemos ver que cada um desses três tipos de abusos são responsáveis pelas pessoas que estão compostas dessas crianças e adolescentes, certo? E no caso do emocional, a gente tem ali a discriminação, a exposição ao ridículo, atos denegridores, intimidações e ameaças, tá? E agora a gente vai focar falar um pouco sobre a negligência, né? O que seria a negligência? A negligência é a falha dos pais responsáveis em proporcionar o desenvolvimento da criança em aspectos de suma importância, ou seja, é quando o pai ou a pessoa ou a instituição de quem a guarda temporária da criança ou permanente dela ela não consegue dar os meios suficientes para que essa criança se desenvolva de forma sadia, né, que ela tenha um desenvolvimento pleno, né? Isso é considerado negligência quando essas partes elas têm esses recursos, ele tem esses meios de fornecer esse desenvolvimento, esse crescimento, todo o aparato, e eles não o fazem, tá? Então, nesse caso, quando há essa negação, é considerado negligência, né? E aí nós vamos ter negligência à saúde, à nutrição, ao abuso, à educação, a condições de vida segura, desenvolvimento emocional, né? E aí nós vamos ter agora, dividindo já, entrando mais no foco da violência, vamos ter dois tipos de violência, as autoprovocadas e as interpessoais, né? Falando sobre as interpessoais, elas podem ser de dois tipos, né? Familiar, mais conhecido como violência doméstica, é aquela que acontece no meio, né? Ali não só dentro da casa, mas também pode acontecer em todo meio de interação em que a criança possa estar. E pode ser cometido por funcionários, pode ser vizinhos, né? Essa é conhecida como violência doméstica, né? Pode ser também cometida por um cônjuge ou pai ou responsável, tá? E aí nós temos a comunitária, que é aquela em que a criança tem toda a interação, né? Não só em casa, mas na escola, na igreja, em todos os âmbitos em que a criança, em todos os lugares, ambientes que a criança ela possa circular, certo? E aí, essas duas interpessoais, elas vão estar ligadas à física, sexual, psicológica e institucional. Já outras provocadas, elas são cometidas contra si mesmas, né? E aí elas podem ser subjetivas ou não. E aí nós temos como exemplos a autointoxicação, enforcamento, afogamento, lesões autoprovocadas. Aqui pode ser por objetos perfurantes, contundentes, né, arma de fogo, entre outros. E o suicídio ele se enquadra aqui, já que atenta contra a própria vida do indivíduo. Certo, pessoal? E aí, vamos para a definição do que seria a violência física. Como eu falei anteriormente, quando causa ou tenta causar dano de forma intencional. Aí nós temos como exemplos tapas, beliscões, chutes, né? Tudo aquilo que vai causar um dano ou acabar prejudicando, tentando anular aquele indivíduo, né? E aí nós vamos ter a sexual, que é qualquer ação que o autor da agressão, valendo da sua posição de poder e usando de força física, coerção, intimidação ou influência psicológica, obriga a vítima a ter, presenciar ou participar de alguma maneira de interações sexuais ou a utilizar sua sexualidade, né? E aí a gente utiliza muito um termo que é abuso sexual, né? Que é uma forma de violência em que o principal objeto dessa violência são crianças e adolescentes imaturos sexualmente, né? E aí nós vamos ter como exemplos o estupro, o abuso incestuoso, penetração oral, anal ou genital, enfim,
São vários exemplos que eu posso citar aqui. Se a gente fosse detalhar cada um, daria muita coisa para a gente poder discorrer. Mas vamos passar para a psicológica, tá? Que ela vai causar o quê? Danos à autoestima, à identidade e ao desenvolvimento, né? Aí nós temos como exemplo rejeição, depreciação, desrespeito, cobrança. E aí, como tema principal, nós temos o bullying, né? Que acontece muito no ambiente escolar, né? Onde a criança ou adolescente ela pode ser vítima ou agressor. E aí nós temos também a alienação parental, que é um tipo de violência psicológica mais comum infligida com crianças e adolescentes que vai interferir na formação psicológica. Ou seja, nessa alienação parental, o pai ou a mãe ou o responsável, ele coloca na cabeça da criança coisas para prejudicar o convívio dessa criança com seus genitores, né, ou com quem está com ela, degrinindo de forma que essa pessoa rejeite esse indivíduo, né? E as institucionais ocorrem dentro das instituições, hospitais, creches, abrigos, centros de internação, e aí vai falar sobre as regras, né, de funcionamento que provocam injustiças sociais, e aí a gente pode identificar isso quando são negados, negligenciados serviços ou a forma como eles são oferecidos, certo? E aí, esse tipo de violência, ele iguala-se à doméstica, né? Porque dentro dele pode ter o abuso físico, psicológico, sexual e a negligência, todos envolvidos nesse tipo de violência que é institucional. Justamente quando essas instituições, elas detêm temporariamente a guarda das crianças e dos adolescentes, né? E aí também agora a gente vai falar sobre o trabalho infantil, que são atividades desempenhadas por crianças e adolescentes com valor econômico, direto ou indireto, né? Esses valores eles podem ser prejudiciais a partir do momento que a criança ela deixa de ter um crescimento sadio, como eu falei para vocês. Essa é um tipo de agressão, uma violência, quando a criança ela deixa de ser criança e passa a fazer trabalhos, né, visando economia, visando dinheiro, lucratividade, seja para ela ou para outras pessoas. E aí também nós temos o tráfico de pessoas, que ele serve para trabalho doméstico, as pessoas são aliciadas, né, principalmente crianças e adolescentes, são levados para outros estados, para outros países, para trabalhos domésticos, né, análogos à escravidão, para servir como servos ou escravos, casamento servil, né, e também muitos são usados levados para remoção e comercialização de seus órgãos no mercado negro, né. Então, assim, o tráfico de pessoas é um tema muito polêmico que a gente precisa ter tempo e disposição para a gente discorrer sobre isso. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, né? E aí eu deixo para vocês esses 2 links de aprofundamento e aperfeiçoamento desse tema, né? Espero que vocês acessem a plataforma Eduque para esta e outras aulas, né? E qualquer dúvida, você pergunte, recorra ao seu professor, né? Vá no Google, vá na internet, pesquise, seja autor da sua história. Ficamos por aqui, muito obrigado e até a próxima.